A partir de agora, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável que muito poucos sabiam existir. Você vai saber de uma verdade de causar impacto. Você está pronto? Se não, prepare-se. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Codex Alimentários. E se não ouviu e quiser saber mais sobre isso, eu recomendo que você busque na própria internet, escrevendo no Google sobre Codex Alimentários. A denúncia da existência do Codex Alimentários, ela foi feita em 1994 pela doutora Rima Leibel, quando a doutora Rima Leibel trouxe a público a existência do Codex Alimentários. As pessoas receberam a informação como algo totalmente absurdo, algo inconcebível, algo dificílimo de se acreditar. Com o acesso à internet, ainda na década de 90, as pessoas puderam então adentrar nos órgãos oficiais do governo e vasculhar, procurando pela palavra Codex Alimentários. E a cada momento em que as pessoas tomavam conhecimento da real existência desse Codex Alimentários, as pessoas ficavam assombradas, dada a amplitude do que trata este conjunto de leis. Pois bem, nós estamos em 2013 e o Codex Alimentários entrou em vigor em 2009. Codex Alimentários, um código de leis que foi preparado na década de 60, o Brasil se tornou signatário na década de 70 e, finalmente, em 2009, entrou em vigor oficialmente. Nós já estamos, então, na verdade hoje, participando, nós brasileiros, nós, o país Brasil, juntamente com as nações do nosso planeta, todas elas, praticamente, deste Codex Alimentários. E as leis vão surgindo, e na medida em que as leis vão surgindo, as pessoas vão tendo que se adequar a essas leis. E, na verdade, as pessoas são sempre pegas de surpresa pelas leis. Eu já disse diversas vezes em palestras, eu não sei se eu gravei isso algum dia, mas se não gravei, agora está aqui, neste trabalho atual. Eu já fui vereador. Eu já fiz leis, embora nenhuma lei minha tenha sido aprovada, mas eu preparei algumas leis, e eu sei como as leis funcionam. Existe um tempo que demanda entre o momento que o legislador coloca a lei no protocolo da Casa Legislativa até o momento que essa lei vai a plenário para ser votada, até que o momento que esta lei vai à mesa do Poder Executivo para ser sancionada. Isso demanda tempo. Às vezes demoram 3 meses, às vezes demoram 3 ou 4 anos ou até mais. O mínimo normalmente são 3 meses, a não ser que seja uma medida de urgência urgentíssima. Sendo nos trâmites normais, pelo menos 3 meses. É um tempo que a lei demora para ser confeccionada, tramitar nos anais da Casa Legislativa e aí chegar a ser votada para ser aprovada ou rejeitada. O que eu estou dizendo aqui, que eu sempre digo nas palestras, é que, por exemplo, se a televisão, se a mídia, se o rádio, se o jornal, se os meios de comunicações convencionais estivessem do seu lado, ao seu favor, certamente eles noticiariam as leis no momento em que a lei é apresentada como PL, projeto de lei, no protocolo da Casa Legislativa, seja Câmara de Vereadores, seja Assembleia Legislativa, seja Senado, seja Câmara Federal. No momento em que o deputado apresenta a proposta de lei, deveria, pela lógica, pela coerência, ser o momento em que as televisões divulgassem esta lei que estava agora tramitando para ser aprovada ou rejeitada. Por quê? Porque aí você que vive numa democracia,
Você que elege seus representantes, você teria tempo hábil para se juntar a outros cidadãos que também são eleitores e que têm os representantes nesses locais e fazer uma pressão dizendo, olha, esta lei nós não queremos. Olha, esta lei não é boa para nós. Ora, esta lei nós refutamos. Você que eu votei em você, você é meu representante, eu não aceito que você apresente ou continue com essa lei. Retire essa lei, por favor, antes que ela vá a plenária, antes que seja aprovada. Se a televisão, principalmente a TV, mas se os meios de comunicações convencionais estivessem do seu lado, eles certamente te dariam essa oportunidade, te informando antecipadamente esta lei que está tramitando e que é contra, é nociva aos seus interesses. Mas saiba, meu amado, de uma vez por todas, se você não sabia, não tem ninguém neste sistema a seu favor, muito menos os meios de comunicações. Assim, as televisões e a mídia convencional em geral, manipulada pelos senhores do mundo, dão a notícia para você apenas no momento em que você já está com as mãos atadas e não pode fazer mais nada, porque a lei já foi aprovada. Então eles dizem, olha, mudaram as regras. Olha, com a nova lei aprovada, agora você tem que fazer isso ou não pode fazer aquilo. Olha, foi aprovada essa semana uma lei que diz que você está ferrado. Olha, seu otário, você se estrepou todo porque nós, a mídia, a televisão, não informamos a você em tempo hábil que essa lei iria tramitar. Amado, esta armadilha da forca por antecipação, da arapuca por antecipação, do elemento surpresa preparado antecipadamente, sempre é executado pelo processo dos Illuminati. Eu não estou mudando de assunto igual um louco, eu estou falando do Codex Alimentários. A lei do Codex Alimentários, ela começou a ser organizada na década de 60. Você não sabia de nada. Na década de 70, o Brasil se tornou signatário, você nunca soube de nada. Em 94, a doutora Rima Leibel, colocou isso em público, fazendo exposições em vários lugares. Poucas pessoas souberam porque a internet não estava difundida, mas nós colocamos isso. Há 5 anos atrás, mais ou menos, nós colocamos isso em público através do Prepare-se. E muitas pessoas tomaram conhecimento. E quem não tomou conhecimento, que tome a partir de agora, porque a coisa está se tornando cada vez mais estreita. E a próxima vítima, certamente agora, é o H2O. A água que você usa para tomar banho, para lavar louça, cozinhar alimentos e para beber. Nós somos muito importantes, Cristal. Tão importantes e tão presentes na vida das pessoas que geralmente elas nem notam nossa presença. Como você sabe, nós existimos em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Vamos para a Terra de que forma? Em forma de chuva. A chuva é o resultado da evaporação dos rios e mares. Essa evaporação forma as nuvens, que quando carregadas liberam as águas em forma de chuva. Então caímos sobre a terra e penetramos no solo. Assim formamos os lençóis subterrâneos. Uma parte de nós corre pela superfície também? Sim, elas formam os mananciais de água, que são nascentes, córregos, rios e represas. Os rios, por exemplo, desaguam no oceano, onde a maior parte das águas evapora e recomeça o ciclo. Aqui termina a nossa viagem. Agora vamos seguir o rio e começar tudo de novo. Não vejo hora de fazer tudo outra vez. Antes, porém, de entrar no objeto principal deste momento do nosso trabalho, que é sobre a água, eu gostaria de falar, ainda sobre o Codex Alimentários, outras questões. Na Itália, está tramitando uma lei que, claro, a imprensa não divulgou, a mídia convencional não vai divulgar, vai mencionar apenas quando a lei já estiver sido aprovada. Na Itália, com esta lei passando, será proibido qualquer cidadão italiano plantar no seu quintal uma horta. Você é um cidadão comum da sociedade? É. Você quer plantar uma salsa cebolinha, uma salsa ou uma cebolinha no fundo do seu quintal? Ou um tomateiro?
ou um pé de pimentão, ou qualquer outra coisa, se você morar na Itália, certamente quando esta lei for aprovada, você não poderá fazê-lo. Parece uma lei absurda para você, brasileiro, porque você, neste aspecto, ainda não foi cozido em água morna. Mas na Itália, a agenda global certamente está mais avançada. E lá não parece tão absurdo uma lei que proíba as pessoas a plantar uma horta dentro de casa ou dentro do seu quintal. Mas este conjunto de normas do Codex Alimentários, ele foi criado na década de 60, o Brasil se tornou signatário na década de 70, e ele foi efetivamente aprovado, entrando em vigor em 2009, justamente para essas leis virem sufocando, virem apertando, virem comprimindo, ao ponto que as pessoas agora estejam totalmente nas mãos da Monsanto, ou quem sabe até de uma outra empresa que venha substituir a Monsanto, porque hoje a grande vilã é a Monsanto. Mas amanhã, certamente, pode ser que a Monsanto caia na rede das informações extras via internet para uma grande parte da população mundial e os Illuminati sejam obrigados a matar a Monsanto e reviver outro monstro no lugar dela. O certo é que hoje é a Monsanto. Então, essas leis, por exemplo, como a da Itália, que proíbe as pessoas de cultivar uma horta no seu quintal, elas são, na verdade, parte de um conjunto de leis do Codex Alimentários. E está sendo implementada na Itália porque chegou a hora dela ser implementada na Itália, de acordo com a agenda global. No Brasil, como a agenda global está um tanto quanto, vamos dizer, atrasada, ainda essa lei não está presente aqui. Quando ela estiver tramitando, certamente a televisão, rádio não vai divulgar. Apenas quando ela for aprovada. E quando ela for aprovada, naquele momento, então, certamente as pessoas não a receberão com grande espanto, porque já estão cozidas a ponto, na água morna, de achar que a lei realmente deve ser criada, porque ela seria, no caso, uma lei justa. O que acontece com a questão da água hoje é que, você vai ver agora, o presidente da Nestlé, uma empresa que você conhece, do Leite Ninho, e de tantos outros produtos como o chocolate na época da Páscoa, certo? O presidente da Nestlé, ele defende, e o homem tem argumentos convincentes, para dizer que eu e você não podemos mais ser as pessoas, cada um de nós, cada um ser humano desse planeta, serem as pessoas responsáveis pela água do planeta. E que esta responsabilidade deve ser passada para um órgão privado. Este homem da Nestlé, ele usa argumentos terríveis. Os argumentos deste homem, são argumentos convincentes. Mas quando você olha pela ótica da razão, pela ótica do que o Criador nos deu, do que o Criador ele próprio fez para nós e não o homem, você fica indignado. Quando o homem cultiva uma horta, uma plantação, ele cobra agora porque ele teve o trabalho de fazer tal coisa. Quanto à água, o ciclo da água independe de uma ação humana, porque ele se renova. A água evapora, ela sobe, depois desce, depois escorre, depois evapora. É um ciclo em que o homem não precisa colocar a mão. Mas com esta questão do homem manipulando algum ciclo natural e transformando em dinheiro, nós já estamos cozidos em água quente. Afinal, o mundo já concordou que deve ser cobrado crédito de carbono, pelo ciclo do carbono que a natureza automaticamente sozinha desenvolve. Isso é cozinhar sapo em água quente. Nós não achamos nada normal naquilo. Pelo contrário, para donatários de grandes terras, grandes extensões de terra, foi um grande negócio. Porque agora pode-se plantar o quanto árvore for e elas darão dinheiro ao tempo que estão plantadas. Não é aquela coisa de plantar, agora arrancar e vender madeira. Não, não é só isso. Isso é no final. Durante todo o tempo que a árvore está plantada, ela está rendendo dinheiro. Então as pessoas foram seduzidas a gostar, a achar que é bom o homem manipular financeiramente o ciclo normal da natureza.
Mas é um passo apenas de se cozinhar sapo em água quente, porque agora não é só o ar. Agora já estão cogitando mexer na água, e é aquilo que nós sabemos. O nosso papel do Rubens que aqui está, é publicar essas coisas para você. É fazer você saber dessas coisas. Quem queira saber. Quem não quer saber pode ver o Big Brother, outros programas da internet ou qualquer outra coisa. Mas para você que quer saber, eu decidi fazer isso. Falar para vocês essas coisas antes que elas aconteçam. E você já tem visto que muitas coisas que eu tenho colocado têm acontecido. Você come para viver, você vive para comer, ou você come para morrer? Infelizmente, o que está acontecendo com a humanidade nos últimos anos é que estamos comendo, não para viver, mas para morrer. O Código Alimentar, um conjunto de leis voltado para a alimentação, ele já está em vigor. E os efeitos desse Codex Alimentários nós estamos sentindo cada vez mais acentuadamente nas vidas que nós vemos se perdendo ao nosso redor. As doenças causadas por alimentação ou por causas secundárias da alimentação, elas vêm se acentuando a cada dia. E nada disso é por acaso. Aliás, você sabe, nada mesmo é por acaso. E quando as indústrias alimentícias passam agora a ter o controle geral da Monsanto através do Codex Alimentário, agora que as coisas ficam pretas. Alex Jones, após uma séria investigação, nos traz uma reportagem fantástica de última hora sobre a verdade a respeito do que nós estamos comendo e do que estamos bebendo. Você sabe que os senhores do mundo, eles pretendem matar 90% da população. O Alex Jones acredita em 80%, mas todas as outras pessoas acreditam em 90%. E você sabe que para matar tanta gente, eles vão precisar de vários métodos diferentes. Não é só a guerra. Também a alimentação é uma forma de eliminar a população e reduzi-la. Alex Jones nos traz mais informações. Meus amigos, a informação que você está agora prestes a testemunhar, de todos os meus anos de pesquisa, é a mais importante. Ela tem sido oculta bem diante dos nossos olhos há muito tempo. Este é o último segredo. E está para ser exposto. O último segredo exposto sobre comida. Eu tenho centenas de documentos do governo. Livros, artigos, que comprovam que por mais de 80 anos a elite do mundo ocidental tem falado sobre doutrinar alimento e água. E com isso causar doenças, esterilizar a população por propósitos eugênicos. Está tudo escrito no livro Ciência Ecológica. Ele foi escrito pelo czar da Casa Branca, John P. Holdren. Ele fala sobre um estado policial planetário, que irá conduzir a uma esterilização forçada. Ele fala também de sistemas ocultos na água e alimentos para esterilizar a população. Isso foi escrito algumas décadas atrás. O que está nesse livro agora está em todas as notícias. E eles vendem essa informação ao público como se fosse algo bom. Você vê aqui diante dos seus olhos o que uma pessoa comum consome todo dia. Mas todas essas coisas aqui são terríveis para a sua saúde. É que a maior parte disso aqui tem compostos químicos artificiais adicionados. E eles são extremamente tóxicos e ruins para a sua saúde. E eles souberam disso o tempo todo, mas aprovaram tudo para o seu uso. Começaremos pelo aspartame. Você pode ir no mercado neste momento e comprar qualquer coisa, até mesmo um chiclete comum, e ele terá aspartame adicionado. Nos anos 70, foi feita uma experiência se o aspartame era bom, e foi feita em 3 etapas diferentes. Isso porque em estudos com macacos alimentados com grande porção de aspartame, morreram ao contrair câncer. Agora temos artigos na mídia comum, além de estudos da União Europeia mostrando a baixa taxa de nascimentos.
além de nascimentos prematuros e deformidades para mulheres que bebem aspartame em refrigerantes, como a Coca Zero, por exemplo. Agora, o que é aspartame? É subproduto da bactéria E. coli. Os cientistas a criaram geneticamente, alimentando-na com lixo tóxico, e então ela defeca o aspartame. Existem tantos efeitos terríveis à saúde que são impronunciáveis. E isso tem sido feito de propósito. São muitos aditivos. Vamos em frente, vamos deixar o aspartame e vamos falar sobre o McDonald's. Eu estou lembrado que há 10 anos atrás, quando eu lia notícias sobre saúde, a mídia informava que mesmo o plástico estava sendo usado e era uma coisa boa. Era um tipo de silicone que estava no Chicken McNuggets. Até mesmo outros produtos anunciados na TV continham esse silicone. É ilegal em outras nações do mundo adicionar essas coisas sintéticas na comida. Mas não é nos Estados Unidos e no Brasil. E o grande segredo é, tudo isso tem sido feito propositalmente pelo FDA. Veja as drogas que eles aprovaram. E depois digam se eles aprovaram sem saber. Quando essas drogas causam ataques do coração e câncer. Nas audiências da corte Nuremberg, aconteceu que os nazistas estavam adicionando fluoreto de sódio no fornecimento da água. Isso acontecia nos campos de trabalho e também nos campos de concentração. Isso fazia a população mais dócil e mais controlável. Existem centenas de estudos nas universidades e mostram que mesmo antes de Hitler assumir o poder, existia essa forma de medicação forçada. Eles admitem uma parte por 1 milhão de fluoreto de sódio, e isso dobra as chances de câncer nos ossos em meninos e homens. E conforme tem sido publicado nas últimas décadas, o governo e a indústria não está colocando apenas na água, mas já começou a adicioná-lo também em milhares de produtos, como água infantil, cereais matinais misturados com a fórmula deles. Isso causa redução na visão, isso aumenta a esterilidade e afeta a fertilidade. Isso tem sido adicionado em inúmeros produtos consumidos todo dia. Nós voltaremos a falar sobre aditivos alimentares daqui a pouco. Primeiro, quero falar dos organismos geneticamente modificados. Você já sabia que, durante muitos anos, nós temos comido carne clonada? Não só o porco, mas também outras formas de carne. Daremos uma olhada no salmão. Inúmeros estudos em universidades concluíram evidenciando que um tipo de salmão geneticamente modificado, na verdade, são espécies cruzadas com outros animais. E no momento em que esse peixe é introduzido no meio natural, dentro de 40 gerações, todo o salmão natural estará extinto. E o FDA aprovou isso. E eles estão permitindo a liberação desse peixe transgênico no meio natural. E que não é mais um salmão, mas uma espécie cruzada, uma quimera. Ele é uma mistura, como algo do filme A Ilha do Dr. Moreau. Algo como um pesadelo. Mais de 85% do milho consumido nos Estados Unidos, também começando na Europa e Canadá, é construído geneticamente. Ele cresce sendo seu próprio pesticida no grão do milho. Então, os insetos não vão comê-lo. E se os insetos não podem comer o milho e viverem, o que você acha que vai acontecer com os humanos e ratos de laboratório comendo isso? Há literalmente centenas de estudos mostrando, não apenas da Monsanto, mas de outras grandes companhias de milho, OGM, como o milho das grandes companhias nos Estados Unidos. Eles são responsáveis pela falência de órgãos em animais de laboratório. Os estudos mostram ainda um aumento massivo de esterilidade em ratos e cobaias. Eles foram alimentados não apenas com milho, mas também sementes de algodão. Estudos na Índia, Alemanha e Estados Unidos mostram conclusivamente que alimentos com sementes de algodão retiradas das culturas de algodão, de variedades geneticamente modificadas, as vacas estão tendo deformidades. Elas tinham baixa taxa de natalidade.
ou em muitos casos, elas simplesmente morriam. E o que existe na maioria dos alimentos processados? Óleo de semente de algodão, geneticamente modificado. Estudos mostram ainda que culturas criadas geneticamente estão matando abelhas e borboletas monarcas. E eles não param por aí, agora já estão dizendo que vai surgir o mosquito, fabricado geneticamente. Esse mosquito é a prova de malária e será lançado na biosfera. O código genético do planeta está sendo roubado. Anos atrás, um executivo da Monsanto foi destacado pela National Geographic. Ele dizia que a morte é programa deles, e eles querem que as suas culturas e seus organismos dominem toda a biosfera desse planeta. E as maiores companhias de engenharia genética focavam principalmente em 8 maiores culturas. Agora eles estão empenhados em centenas de outras plantas. Estão literalmente mudando o código genético do planeta. Seria essa uma ditadura genética? Isso é vandalismo genético. E é por isso que os Rockefellers, a ONU, os gigantes da OGM estão construindo cofres de sementes gigantes. Isso é no mundo todo, não apenas no Círculo Ártico, como a mídia informou. E eles já admitem que estão fazendo isso em caso de tudo sair do controle. É um tipo de Arca de Noé. E esses grupos filantrópicos de ambientalistas nem reclamam sobre isso. Eles sequer falam da verdadeira degradação do meio ambiente. Eles querem cobrar impostos sobre o carbono que o homem expira. Eles planejam desesperadamente conduzir a fotossíntese com isso, controlando a sociedade industrial. Eles controlam cada face de nossas vidas. E esse é o grande segredo. Isso, na verdade, é um programa de redução populacional. Isso é uma epidemia. O número de espermas caiu no mundo ocidental. E até mesmo o governo já está prevendo que em uma próxima geração, quase todos serão estéreis. É esta a religião globalista. É esta a filosofia deles. Eles querem um planeta para eles sozinhos. A ONU declarou seu plano de redução da população em 80%. Ted Turner nos chama de comedores inúteis e diz que 80% precisa morrer. O príncipe Philip diz que gostaria de voltar como vírus para matar a maioria da população do mundo. Esse é o grande segredo que eu estou falando. Vivemos em uma ditadura científica e os Estados Unidos e a Inglaterra são o epicentro de tudo isso. E eles estão espalhando mundialmente. Lembre-se do exame secreto, da esterilização secreta acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Lembre-se do que Hitler fez. Ele aprendeu tudo isso dos eugenistas da família Rockefeller dos Estados Unidos. E essa é a cultura da morte que tem sido induzida em você e na sua família. E até mesmo que você pense que o mundo está superpopuloso, precisa entender que você faz parte desse alvo e você é escolhido como alvo de propósito por eles. Hormônio bovino de crescimento recombinante no seu leite faz os garotos de 8 anos chegarem à puberdade. Eles deveriam chegar à puberdade aos 12 ou 13 anos. Silicone no lanche do McDonald's e em centenas e centenas de outros alimentos processados. Aspartame, que é fezes de bactéria fabricada geneticamente, que acarretam terríveis problemas de saúde, que já foram provados. Pense por você mesmo, a lista segue. A rede de televisão NBC há 4 anos atrás disse que o spray de vírus na carne, destacou spray de vírus na carne, segurança alimentar avançada. Eles espirram vírus vivo na carne para supostamente matar as bactérias. Isso é uma vacina viva espirrada na carne que você consome após comprar no mercado. E vai ficando até pior. Os destilantes do petróleo, lixo tóxico, subprodutos do refino do petróleo, eles usam milhões de quilos de lixo tóxico. Subprodutos, o fluoreto, mercúrio, chumbo e despejam nas plantações agrícolas. Isso seria supostamente para fertilizá-las em plantações de tomate, milho e batata. Eles despejam todas essas toxinas no solo e afeta por muitos anos de uso. E as plantas descontaminam o solo, sugando tudo isso. E você come isso nas plantas. E foi isso que o jornal Washington Post noticiou em janeiro de 2008. Um estudo que descobriu perto de 30 dos 55 produtos alimentícios e bebidas, e de marcas populares que estavam cheios de mercúrio. Os Estados Unidos e Brasil é literalmente campo de provas para tudo isso. E isso é aprovado automaticamente pelas pessoas. As pessoas que trabalham para essas corporações estão compartilhando com tudo isso, sem imaginar o que está acontecendo. As pessoas que trabalham no mercado e te vendem também não sabem do que está acontecendo. Isso está afetando todos nós. Isso está prejudicando cada um de nós.
Muitas formas diferentes de câncer crescem por milhares de pontos percentuais. Diabetes, todo tipo de doença, e nos maiores estudos, tudo está ligado. E qual a ligação? Alimentos tóxicos na sua comida, na água. E também temos o glutamato monossódico, que são verdadeiros cirurgiões cerebrais, neurologistas, cientistas. Eu quero dizer, ele simplesmente devasta o seu cérebro. Ele é uma extoxina, ele destrói o fígado, ele está em dezenas de milhares de produtos. Nós podemos dizer não, podemos protestar, mas se você ver o seu vizinho dando água fluoretada para o bebê dele, por favor, vá e avise a ele. Se você tiver um vizinho que se senta e come chips com glutamato, avise a ele. Você tem a responsabilidade. Se você conhece pessoas que comem alimentos processados, cheios de glutamato, avise a eles. E, pelo amor, não dê ao seu próprio filho. Se você quer matar a você próprio, isso é problema seu. Mas não vá ferir seu filho com isso. Não façam isso, senhoras e senhores. Você sabe muito bem que os cigarros são ruins para a sua saúde. Mas apenas 20 anos atrás, os fabricantes de cigarros tiveram que se explicar no Congresso. E esses fabricantes diziam que era a teoria da conspiração aqueles que estavam falando deles, que eles matavam as pessoas. E mais tarde surgiram documentos dizendo que eles sabiam que era mortal. Senhoras e senhores, eu tenho visto estudos. E muitos do que eles colocam em nossa comida e água é de longe muito pior do que cigarros. Essa é uma operação de matança dissimulada. Foram mostrados vários links nesse vídeo e você pode investigar por você mesmo. Eu apenas desperto você para que você faça a sua própria pesquisa e descubra que os lugares mais perigosos do mundo é o seu supermercado. É a sua caixa d'água potável, na sua casa. Por favor, compartilhe essa documentação vital com todos que você conhece. E visite o site prisonplanet.tv. Por essa reportagem eu agradeço ao Luiz H6 e ao Edson José dos Santos. Muito obrigado.